É quarta-feira, dia 25 de julho, 6 horas no horário de Brasília, no inverno brasileiro e também no horário de São Paulo. Tem jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série A na 15ª rodada. Veja os jogos. O Fluminense recebe no Maracanã às 19h30 o Palmeiras. Independência em Belo Horizonte, às 9 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Paraná Clube. Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta de técnico novo. Quem vai tomar conta do jogo hoje é o Serginho Chulapa. Vai receber o Flamengo 15 para as 10. E na Arena do Corinthians, o Corinthians com mais 4, tudo modificado, enfrenta o Cruzeiro mais no horário de 15 para as 10. E o nosso glorioso Tite reformou. Mais 4, vamos ver se ele dura mais 4 anos à frente da seleção brasileira. Me mostra aí, por favor. Tite aceitou a proposta da CBF e vai continuar no comando da seleção brasileira. Os valores da negociação foram revelados, nada de aumento para ele. O gaúcho recebe R$600 mil por mês. E já tem trabalho para o mês que vem. Tite fará a convocação para 2 amistosos nos Estados Unidos, que vão acontecer em setembro. O técnico tem bons números na seleção. Há 2 anos no cargo, foram 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A última foi contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Ô, China. Pois não. Arrumou aí até 2022. Você acha que essa reforma aí, na próxima convocação, evidentemente, a gente vai ver qual é a ideia que ele tem para a próxima Copa, que é no Catar, hein? Eu acho que a próxima convocação, que vai ser do dia 7 de setembro para o Brasil, que vai jogar nos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, eu acho que não vai dar uma amostra, não vai dar uma orientação do que ele vai convocar para a seleção brasileira. Eu acho que esse jogo, a convocação que ele vai fazer, é uma despedida dos jogadores que foram para a Copa do Mundo, entendeu, Silvio? Ele vai dizer, jogamos a Copa do Mundo, muito obrigado, hoje temos um jogo importante, vamos ganhar, muito obrigado pelo que vocês fizeram, boa sorte, e a fila vai andar e a vida continua. Aí depois, no segundo jogo, aí sim ele começa o trabalho com projeção, primeiro para a Copa América e depois para a próxima Copa do Mundo. Será que teve aumento nessa reforma de contrato? Ali foi falado que não. Ele ganhava uma mixaria, ele ganhava R$600 mil por mês. Por mês? E quando falaram para ele, pode assinar aí, mas não tem aumento. Ele falou, não precisa, eu fico assim mesmo, tal. Eu acho que o Tite fez bem de aceitar e agora tem condições de melhorar a seleção brasileira. 600 quilos de alcate sem osso, não sei se sem osso, no fim do mês, não faz mal a ninguém, seu Agenor. Aqui em São Paulo, 18h03, e na Ilha Bela, Fernando Navarro. Não, querido, eu tô aqui na página 2. Que horas Boa são aí, noite pra você. Ok, bermudinha branca. Aqui são 6 horas e 3 ou 4 minutos, mais ou menos. A gente tá aqui da 45ª semana de vela em Ilha Bela. Você já percebeu com quem tá aqui ao meu lado, né? Hoje, se vou falar um pouquinho do que aconteceu hoje voltou a semana de vela aqui em Ilha Bela, né? Já aconteceram algumas regatas. Mas a grande estrela dessa semana, seu Silvio, é este cidadão aqui, ó. É o Harry, que é um golden velejador, um cachorro de 4 anos de idade. E esse daqui é o Marco. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Navarro. Muito prazer. E o Harry, Silvio, ele é um velejador, um cão velejador. Eu vou perguntar pro Marco, que história é essa? Da onde começou o Harry a velejar? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Navarro, ele começou por acaso, entrou no barco em passeios. E a gente percebeu que durante as velejadas ele mandava muito bem. E a gente decidiu botar ele para correr as regatas também. Esse daí é o cão, o amuleto da sorte da equipe de vocês. A equipe deles é o Team Vendetta, né? Tem até o Instagram lá de vocês. Instagram, Time Vendetta, com 2 T's. E aí virou o amuleto da sorte. Virou amuleto. A partir do momento que ele embarcou, a gente começou a ganhar. E aí a associação foi imediata e a gente deu logo o papel de estrategista. Alguma pergunta, Dá? Não, só queria saber se ele dá algum problema no barco. Não, ele é tranquilo. O Harry é solução, Débora, não é problema. Verdade. Ele vai bem, ele manda muito bem, ele fica quietinho. Que o Harry fala. Silvio, olha isso, ó.
Harry, presta atenção, Harry, ó. Olha o que o tio tem aqui, ó. Senta aí, Harry, senta. Dá a patinha pra mim, Harry. Isso, dá outra agora. Muito bem, deita aqui, Harry. Deita, deita, deita. Isso. É mole, Silvio. É mole. Ao vivo o cachorro manda uma dessa? É, eu vou te contar. O de casa faz a mesma coisa. Eu falo, canta. Ele... Faz? É, em casa ele canta. Mas veleja? Seu cachorro lá em casa veleja? Não. Não. Esse aqui veleja, rapaz. Ah, é? Vem cá, amanhã você vai fazer o quê? Pegar uma praia de leve? Grita amanhã. Hoje não. Hoje, o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? Amanhã tem regata, todos os dias, Silvio, tem regata essa semana toda, né? É a semana de vela aqui é dividida em o Marco pode falar melhor, né? Eles participam no meio do barco dos clássicos, então são quantas regatas que vocês vão fazer? São 3 provas, são 3 competições. A primeira competição de percurso, que é toque-toque ou Alcatrazes. Aí depois tem uma prova que é o Ilhabelas Cup, que são 2 dias. E os outros 4 dias é a própria Semana da Vela. E tem várias classes, a gente corre na classe dos clássicos, que são os veleiros que têm mais de 30 anos. É isso aí, é mais ou menos isso daí. E assim, é uma festa, cara. A gente vai aqui pra praia, vai pro lado, vai pro outro. Um visual bonito, gente bonita. E ó, o que estão tratando bem a gente. Difícil vai ser voltar, viu, Silvio? É verdade. Você não é bobo, não. Só pega as boas, hein, cara. Só tá nas boas. Né? Só nas boas. Eu falo pra todo mundo, Alguém tem que fazer esse trabalho difícil na Rede TV. É verdade. E que seja sempre eu. Esse aí é muito difícil. Certo. Com a Débora do lado é difícil. Muito difícil. Esse trabalho. Bom. Com a Débora do lado, muito difícil. A Débora, o Harry, todo mundo. Presta atenção nessa notícia agora. O novo técnico do Paris Saint-Germain, que nada mais é o time do Neymar, está assumindo. Porque o Neymar teve uma briga com o cara e os caras mandaram até o técnico embora. Veja o cartaz que o cara tinha lá. Diz que vai esmiuçar e mandar procurar e ver o que os jogadores do time dele fazem na noite parisiense. Olha a matéria. Esse aí é Thomas Tuchel, técnico do PSG, jovem e com cara de bom moço. Mas como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. O alemão promete atormentar a vida de atletas que adoram a noitada, em especial a de Paris. Contra os possíveis excessos de seus jogadores, o treinador resolveu fazer um tour pelas baladas da Cidade Luz para conhecer os donos desses locais. O motivo é nobre, pelo menos para ele, coibir que seus atletas passem dos limites. Por isso, o tete-a-tete com os empresários da noite foi importante. A revelação é da revista France Football. Se não bastasse a marcação cerrada, ele está de olho no jogador comilão. Os que gostam de refrigerante, doces e todas aquelas besteiras adoráveis também estão na mira. Para quem achava que Neymar precisava de mais disciplina, parece que a hora chegou. O Chino, o cara foi no mocó, hein? Ele foi no mocó, porque ele foi com os empresários das boates de Paris. O que você acha que ele vai descobrir lá? A primeira coisa que ele fez com os donos da boate e os donos da noite de Paris foi deixar o número do telefone celular dele. Ele falou, ó, quando pintar um jogador meu aí que for dormir de madrugada, que veio, bebeu e tal, você liga pra mim. Como se os empresários da noite fossem ligar pra ele. Eu acho que esse treinador, isso é uma volta ao futebol amador, ao futebol de antigamente. Há muitos anos os técnicos não usam mais esse tipo de estratégia para ver se o jogador saiu de noite ou não. Hoje é dia 25 de julho. Pelos meus cálculos, com esse procedimento desse técnico, as feras que tem lá no Paris Saint-Germain, ele deve durar mais ou menos até o final de novembro e olha lá. A China também conhece as bocas. Bom, essa notícia aqui foi divulgada na Argentina. Porque o Santos, evidentemente, está à procura de um técnico. Está lá o Luxemburgo, está lá o Dorival, está lá o Abel não quis, porque disse que não pega bonde andando. Saiu essa notícia aqui. Sampaoli em la órbita de Brasil, mas não diz de que time. O que você deduz? Se o Santos está procurando um técnico e Sampaoli em la órbita de Brasil, só pode ser a equipe do Santos.
Seria uma boa trazer esse maluco pra cá, porque esse cara é completamente xarope, hein, cara? Ele é louco de pedra. Eu acho que não. Se eu fosse presidente do Santos, eu contrataria um técnico brasileiro que não só conhece o Santos, os problemas do Santos, e conhece principalmente os adversários que o Santos vai enfrentar nesse restante de campeonato brasileiro. Porque vem um técnico estrangeiro. Primeiro, esse negócio de idioma, todo mundo entende o castelhano. Não entende, não. Se ele fala depressa, os caras não entendem. Segundo detalhe, ele vai ter que se adaptar aos jogadores brasileiros e os jogadores se adaptar ao esquema de jogo. Eu não gosto, não. Esse negócio de trazer técnico no meio do caminho ainda, pegando o bonde e andando, eu acho uma grande besteira do Santos. Olha, ele estava na Internacional de Milão, depois foi para Portugal e agora está no Santos. Veio cheio de queredé, Gabigol. Tem um cara no Fluminense que chama Pedro, que é o artilheiro do campeonato, faz gol ao diabo, e outro vem com Gabigol. E as recomendações do Gabigol, do seu técnico lá em Portugal, não eram muito boas. Veja aí. Desde que retornou ao Santos, o atacante Gabigol vem tendo o futebol questionado. Ele veio para ser o salvador da pátria, só que marcou apenas 4 gols nos 12 jogos do Brasileirão. Como se não bastassem as críticas daqui, o técnico Frank de Boer, que dirigiu o atleta na Inter de Milão, soltou o verbo contra o santista lá da Europa. Primeiro, disse que o Gabigol, nos jogos da Inter, pensava que estava no Brasil e que só andava em campo e não corria. E não foi à toa que ele não jogou mais no clube italiano. Cada um tem sua opinião, eu respeito. Como se não bastasse, o De Boer ainda pediu para o brasileiro se olhar no espelho e demonstrar que é bom jogador e deixar de ser estrela. O Gabigol respondeu dando um tapa com luva de pelica. Ele é bem mais velho do que eu, então eu tenho que ouvir as coisas mais velhas. É isso que meu pai me ensina. Então eu tenho certeza disso, que ele tem mais experiência do que eu. Então se ele acha isso, eu respeito e procuro trabalhar para melhorar. Tá legal, então se mudar a postura mesmo, como você disse, a torcida do Santos já pode comemorar, né? Eu não gosto de jogador com muita frescura, não. Gabigol, ou Gabriel e... O que você acha desse tal de Gabigol aí? O Gabigol aqui era goleador e estava com futuro, segundo alguns, garantido para a seleção brasileira. Agora, o que o De Boer lá na Itália quis dizer para ele e falou é o seguinte: aqui, meu filho, não é só aqui não, em qualquer lugar do mundo, se não, mas principalmente no futebol italiano, se não tiver preparo físico melhor do que o zagueiro, não vai jogar. Porque aqui é duro fazer gol. Explicou para ele. E o Gabigol foi inteligente. Ele aceitou, entrou por aqui, saiu por aqui. Mas ele ouviu e não respondeu pro treinador. Você prestou atenção no que eu falei, Gabigol? Ele falou, prestei, seu De Boer. Você vai cumprir? Ele falou, nada. E a vida segue, a vida vai em frente. Mas ele é bom jogador, sim. Não estou discutindo a qualidade. Ele é bom jogador, mas ele é meio relaxadão. Tem que ter preparo físico. Parece que ele gosta da Lanui, etc e tal. Mas falar em Lanui, veja quem está jogando esta noite na Vila Belmiro. Foi um grande craque do Santos. O Diego volta à Vila Belmiro e diz que reencontrar o Santos é uma alegria, realmente, o Santos que o revelou para o mundo. É a 5ª vez que o Diego joga contra o Santos. 3 derrotas e 2 vitórias em 5 jogos. É um grande jogador esse moleque aqui. No começo, junto com o Robinho, ele era meio parece que assentou a cabeça depois que foi para a Europa, não parece não? Realmente, o Diego aprendeu mais do futebol, mais da vida, mais do profissionalismo, jogando, acho que durante mais de 10 anos na Europa. Ele era da turma do Robinho, da turma daquela turma que surgiu no Santos jogando um futebol extraordinário, mas ele realmente é profissional, um grande jogador do Flamengo, merece marcação, porque senão ele arma o time do Flamengo. E você viu o que ele falou pro Tite quando o Tite não levou ele para a seleção? Não. Ele falou assim, olha, eu não fui convocado, falta de sorte minha e azar da seleção, porque eu vou fazer muita falta para a seleção na Copa do Mundo. E vou dizer uma coisa para você, hein? Fez falta mesmo naquele meio-campo, hein? Agora, ele é uma pessoa inteligente. A Alemanha que deixou ele desse jeito, profissional.
As entrevistas que ele dá são sempre ponderadas, falando, não nega a entrevista, fala com todo mundo, passa na zona mista, na zona... que quiser, ele passa por ali, o cara mete o microfone. Não é só de uma emissora, não, ele fala com todo mundo que precisar. Portanto, no momento, realmente ele fez falta naquele meio-campo do Tite. E o Serginho, que vai treinar o Santos hoje, conhece ele na palma da mão, né? Sabe que não pode fazer falta ali perto da área, porque da bola parada para cobrar falta, ele é mestre também, hein? O Corinthians joga hoje no seu estádio, como diz o Chile, no Machtarral. Contra quem? Contra o Cruzeiro. E quem esteve vendo as novidades? Fernando Fontana. Treinar depois de perder para o São Paulo não foi tarefa fácil, não. Claro que perder para o São Paulo, acho que ninguém aqui gosta de perder clássico, mas a gente tem que levantar a cabeça e esquecer esse jogo. Mais difícil ainda está sendo escalar um time cheio de desfalques. Contra o Cruzeiro, por exemplo, serão 4 modificações. A primeira é na zaga. O Léo entra no lugar do Pedro Henrique. As outras são no meio de campo. O volante Douglas, que veio do Fluminense, ocupa a vaga do contundido René Júnior. Cleison ganhou a disputa com Marquinhos Gabriel. E o Jadson retorna ao time no lugar de Rodriguinho, vendido ao Pirâmides do Egito. Estava ali esperando a minha oportunidade e com a saída dele abriu ali a vaga. Pelo menos um fator ajuda o camisa 10. É que a partir de agora o técnico Osmar Loss pediu para ele jogar mais centralizado no meio de campo. Estou feliz aí de receber essa oportunidade que o Loss vai me dar nesse jogo. Jogar na posição que eu gosto. Com a venda de Rodriguinho, sobrou para o Jadson ser o grande protagonista desse time. Até porque, mesmo com a janela de transferências ainda aberta, ele garante que não recebeu proposta nenhuma e que vai assinar a renovação com o Timão. Não tem nenhuma sondagem. Penso ficar aqui no Corinthians. Meu empresário já teve uma reunião com o pessoal da diretoria. Já está palavrado, já está tudo certo. Só falta assinar. Quer que eu sou feliz, já estou ambientado, então não tem por que sair. O jogador está tão pronto a assumir o posto de Rodriguinho que anda até parecido com ele. Rodriguinho, Jadson. O que é a fase, hein? Antigamente, quando é que um técnico conseguia botar 4 jogadores no time de uma hora para outra? Quando a fase tá ruim, né, China? Essa é uma defesa que tem que se fazer do técnico do Corinthians. Ele assumiu o Corinthians numa situação difícil, já estavam desmontando o time quando o treinador era o Fábio Carille. Aí ele assumiu, continuaram desmontando o time, vendendo o jogador, vendendo o principal, inclusive, que é o Rodriguinho. Então é difícil para ele remontar o time do Corinthians, e seria difícil para qualquer treinador, com a bola em jogo no Campeonato Brasileiro. Menos mal agora que o treinador resolveu colocar ele no meio de campo com aquilo que se chamou antigamente de meia armador do time. Ele vai jogar no meio campo do Corinthians. E é bem comportado o Jadson. Não fala bobagem, falou eu esperei a minha chance e tal. É um cara realmente profissional. Agora, que é difícil a situação do Corinthians, viu, Silvio? Você vê, o Malcom, o jogador que estava lá no Bordeaux, da França, saiu do Corinthians por uma mixaria. Foi vendido por Barcelona por mais de 130 milhões. Você vê como é que é o negócio, né? O presidente do Corinthians prometeu grandes contratações, enormes, mas até agora só pintou uma aí. Agüero é o apelido desse rapaz paraguaio que pertence ao Real Madrid e vem por empréstimo ao Corinthians. Esse rapaz aqui, que se chama Sérgio Dias, tem 20 anos. Quanto você mede de altura, Chino? 1,66. Quer dizer, o Sérgio Dias mede 1,70. Vamos dizer assim, 4 dedos acima do tamanho do China. Esse rapaz veio emprestado. Ele sofreu uma contusão grave e o Real Madrid emprestou e ele veio para cá. É um paraguaiozinho que vem aí com 20 anos para tentar salvar a pele do Corinthians. Salva! Se jogou no Real Madrid, se o Real Madrid foi buscar ele ainda com menos de 20 anos, é porque já tinha acompanhado a carreira dele e esperava dele um rendimento maior. Como ele se machucou, o Real Madrid fez o que fez com o Casemiro. O Casemiro chegou lá também, balanceou a situação, não deu. O Real mandou ele para o Porto de Portugal, ele voltou e hoje é um dos principais jogadores do Real Madrid. Então o Sérgio Dias chega aí. Ele tem 1,70 m.
Sabe quanto tem de altura o Messi? O Messi, maior jogador do mundo? Não. 1,69. Sabe quanto tinha o Pelé? 1,70. Pois é. Quer dizer que tamanho não é documento, Não né? é documento, não tem essa. E quem foi ver as novidades do Palmeiras foi o nosso JP Vergueiro. Eu quero saber o que aconteceu no Verdão, que joga à noite lá contra o Fluminense, que vai enfrentar o Scarpa, que vai jogar pela primeira vez contra o seu ex-time. O Scarpa, que provocou aquele processo, vai e volta, HC, não sei o quê. Vamos ver. Especialmente para um jogador do Palmeiras, este é o jogo mais importante do ano. O meia Gustavo Scarpa vai reencontrar o ex-time, hoje à noite, no Maracanã. O jogador deixou o Fluminense no fim do ano passado e acionou o clube na justiça, alegando atraso no pagamento de salários e direito de imagem. Os advogados da equipe carioca caçaram a liminar e Gustavo Scarpa não pôde mais atuar pelo Palmeiras. Há um mês, no dia 25 de junho, ele conseguiu novamente uma liberação na justiça. Durante todo esse imbróglio judicial, o jogador não falou com a imprensa. Nas duas últimas partidas do Verdão, no empate com o Santos e na vitória em cima do Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa jogou e daqui a pouco deve ser novamente titular. O Fluminense é passado na vida dele. Eu vejo ele muito feliz aqui, sei que ele vai lá fazer o trabalho dele como todos nós vamos, né? Procurar fazer um bom jogo e acho que ele vai com esse pensamento também. Para o confronto com o Fluminense, o treinador Roger Machado pode repetir o time da última rodada. E ainda tem à disposição Lucas Lima, que estava suspenso. Pois além de Gustavo Scarpa, outro jogador também tem motivação extra para esta partida. O Everton desbancou Jailson, Fernando Praz e ganhou a titularidade no gol palmeirense. Tem sido um motivo de muito orgulho para mim, né? Acho que vestir essa camisa que tantos goleiros fizeram história com ela. Sei muito da pressão que é jogar aqui, ainda mais nessa posição, mas estou muito tranquilo e preparado e sei que as coisas vão correr bem e vão dar tudo certo. Obrigado. Agora, que saudade que eu tô de você, meu amigo. Tony Vendramini, que saudade de... Você anda sumido, cara. De vez em quando mete o focinho aqui, vamos conversar. Que horas são aí no Rio de Janeiro, meu filho? Ô Silvio, muito boa noite a todos. Pois é, falta um pouquinho mais de uma hora pro jogo, 6h20, porém eu não tô com o relógio aqui, Silvio, confesso. Então deve ser umas 6h20, por aí. Também tô com muita saudade, é um prazer falar contigo, falar com todo mundo. E olha, eu posso te dizer, como diria um amigo meu, o clima aqui no Maracanã não vai ser de extrema leveza pro Gustavo Scarpa, não. A expectativa é que ele seja muito vaiado hoje aqui. Eu estive agora lá dentro no Maracanã, arquibancada por enquanto vazia, né? Ninguém no estádio, mas isso por causa do horário, né? Muita gente saindo do trabalho, a rapaziada saindo do trabalho ainda, e depois vem aqui para o Maracanã para conferir esse jogo Fluminense e Palmeiras. A expectativa é de um público razoável. Até hoje de manhã, cerca de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos. O Fluminense vem embalado, venceu na última rodada o Sport fora de casa por 2-1. E quem está embalado também é o Pedro, atacante do Fluminense, um jovem jogador, 21 anos, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 9 gols, ao lado do Roger Guedes, que já deixou o Atlético Mineiro, foi para o Shandong Luneng. Só que do outro lado, o Palmeiras tem o William, que tem 7 gols. Então a gente vai ter um confronto interessante aí de artilheiros, né? O Pedro com 9 gols e o vice-artilheiro, que é o William, com 7 gols. O Fluminense tem problemas para esse jogo de hoje, 4 desfalques, o lateral direito Léo, os volantes Dodge e Richard e o meia Júnior Sornosa, todos estão suspensos. Em compensação, tem a volta do Gilberto na lateral direita, do Jadson no meio-campo e o Ayrton vai ocupar outra vaga no meio-campo. A última vaga no time, aí a gente vai ter que esperar a escalação que vai ser divulgada pelo Marcelo Oliveira. A novidade entre os relacionados para o jogo de hoje é o atacante Luciano. Ele está relacionado, pode entrar no decorrer da partida. E hoje o Fluminense anunciou mais um reforço, o meia equatoriano Brian Cabeças, 21 anos, contratado junto ao Atalanta da Itália. Então, 7h30 da noite, a bola rola aqui pelo Campeonato Brasileiro. Silvio. Obrigado, Tony. Apareça sempre, viu, cara? Você dá Pô, você podia estar todo dia aqui batendo um papo com a gente, pô. Que conversa é essa, né? Só fica tocando saxofones. Cara,
Eu acho que o Palmeiras não vai ter boa vida hoje lá. E você, o que acha? Eu acho que o Palmeiras vive um dos melhores momentos desde que o Roger Machado, o treinador, assumiu o time. Para se ter uma ideia de como é a força do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, do grupo de jogadores do Palmeiras, anunciou-se que Lucas Lima está liberado para ser escalado hoje para o Palmeiras. E o Roger Machado não disse que ele vai jogar. Pode ser que ele fique no banco. Você calcule, quem gosta de futebol sabe disso, um jogador como o Lucas Lima ficar na reserva de um time esperando para entrar, você calcule a força desse time, né, Silvio? Então, realmente, o Palmeiras vive um grande momento. Agora, se não marcar direito esse Pedro, que é um cara alto, forte, e é artilheiro do brasileiro, ele faz realmente muito gol. Tem que, se eu fosse treinador do Palmeiras, eu digo, encosta nele, não deixa ele jogar. Pedro tem 19 anos e não tem nome de artilheiro, Pedro. Pedro, a simplicidade é tudo na vida. O cara pode chamar Pedro, João, né? Ser artilheiro, Pedro artilheiro. Pedro, quem é? Pedro, não é Pedigol, não é nada disso, é Pedro. Bom, veja o ambiente do Palmeiras pro jogo de hoje, a viagem que eles fizeram. Foi neste clima que o Verdão partiu para o Rio de Janeiro. Todo mundo na mesma batida. E quer saber qual é a expectativa da rapaziada para o jogo contra o Fluminense? Diz aí, Nico. Vamos lá. Ah, fala sério, o argentino ficou com vergonha. Então agita esse ônibus, MC Deivinho. Se liga no meu papo, se liga que tá bacana. Sabe quanto é que a gente vai ficar? Lá perto de Copacabana, o MC Deivinho. No aeroporto, hora de tirar aquela foto com o torcedor. Sobe o som, editor. Vamos embarcar com o elenco alviverde. Gente, o Daverson tava animado mesmo. Um abraço pra geral. E não é que o Scarpa foi bem recebido em terras cariocas? Não só ele, o time inteiro. Agora é trabalhar dentro de campo e balançar a rede. O garotinho vai ficar feliz da vida. Vamos ver se não volta também no mesmo ambiente. Mas não conseguiram segurar o Militão. Ceará, o que aconteceu? Vai ou não vai? Acho que não. Olá, Silvio, nós estamos aqui no São Paulo, treino fechado, mas tem uma notícia. Éder Militão, lateral direito, grandalhão, 20 anos, prata da casa, jogou bem e está saindo do São Paulo. O destino do jogador é o Porto de Portugal, que vai pagar a bagatela de 7 milhões de euros, em torno de 30 milhões de reais. E todo mundo vai levar uma fatia desse bolo, como sempre. O São Paulo fica com 4 milhões de euros, mais 10% do atleta. Os outros 3 milhões vão para Militão e seu staff. O lateral joga mais 4 vezes pelo tricolor, contra o Grêmio, Cruzeiro, Colón pela Sul-Americana e Vasco. Foi o que revelou também o jornal O Jogo, de Portugal, que destacou o Militão em sua capa de hoje. Para o lugar dele, foi contratado Bruno Pérez, que estava na Roma. Mas, por enquanto, Bruno passa por recondicionamento físico. Para a próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo tem outras baixas. Jusilei, com uma lesão na coxa, e Rodrigo Caio, que se recupera de cirurgia, também não jogam. Esse é o São Paulo, Silvio, que engatou 5 jogos sem perder e amanhã enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Parada dura, Silvio, parada dura. Duríssima. Agora, presta atenção no molequinho, um gordinho, que número 11, que tá com a camisa vermelha. Esse aqui, ó. Veja o que esse diabo faz. Ele parece um tanque. Olha o que ele arruma. Quer ver? Presta atenção. Ele vai derrubando todo mundo, ó. Botou, agora quer ver, ó, derrubou um. Olha lá. Ninguém segura o moleque, rapaz. Tá meio barrigudinho como ele tá. Hein? Quer ver? Esse, de outro ângulo agora, ele vai metendo os peitos, mete a barriga, mete o braço. Não quer saber de conversa. Agora, quer ver agora? Olha, foi um, foi outro e foi o terceiro.
Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Está acabando aqui o nosso Bola na Rede.